Bom dia a todos! Graça e paz do Senhor Jesus seja com todos nós. Uma ótima quinta-feira para todos. Hoje é dia 9 de junho de 2022. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional de hoje. Nesta quinta-feira, dando sequência à nossa maratona de leitura bíblica, vamos de 1 Samuel, capítulo 10, 11 e 12. O tema do nosso devocional de hoje será começar bem até o final. E o que nós vamos falar sobre perseverança. Olha aqui o texto que eu quero ler com vocês, que está em 1 Samuel 11:15. Veja esse texto, 1 Samuel 11:15. Assim, todo o povo foi a Gilgal e proclamou Saul como rei na presença do Senhor. Ali ofereceram comunhão ao Senhor e Saul e todos os israelitas tiveram momentos de grande alegria. Olha, Saul finalmente é reconhecido agora como rei. Vocês vão se lembrar, Saul foi escolhido por Deus, foi trazido à presença de Samuel por Deus. Deus orquestrou todo o processo para trazer Saul à presença de Samuel. Samuel ungiu Saul. Samuel reconheceu Saul como rei. Samuel apresentou Saul como rei para a nação de Israel. Porém, Saul ainda não havia de fato começado a reinar. Parece-me que as pessoas não estavam entendendo bem ou não sabiam como fazer isso. A Bíblia não diz e a gente não deve ficar especulando muito. Qual é o ponto? O ponto é que Saul foi escolhido por Deus, ungido por Samuel, reconhecido pelo povo, mas ainda não estava reinando. Até que o seu reino de fato começa, podemos dizer aqui, no capítulo de número 11, né? Ali começa de fato o reino de Saul. Tem esse momento aqui que nós lemos, no finalzinho do capítulo 11, que é o reconhecimento, e não só o reconhecimento, mas agora parece que efetivamente Saul começa a reinar e ele começa a fazer isso de forma muito positiva. O reino de Saul começa bem. Só para você lembrar, e se você não leu os capítulos, Saul ele tem uma grande vitória contra os amonitas. Os amonitas são um povo ali do leste da Palestina e do nordeste ali da Palestina. E o que eles fazem? Eles invadem então Israel, uma vila chamada Jabes Gileade, e a proposta dos amonitas é muito simples. Eles dizem o seguinte: olha, ou vocês vão para a guerra com a gente, nosso exército é muito maior e nós vamos matar todos vocês, ou vocês se entregam. Mas olha só a proposta dos amonitas. A entrega de vocês, eu quero fazer algo, eu quero furar o olho direito de vocês, dos homens e das mulheres, não sei se dos homens e das mulheres, mas quero furar o olho de vocês para humilhar Israel. Essa era a proposta dos amonitas. Quando os moradores de Jabes Gileade mandam essa informação, e essa informação chega a Saul, Saul convoca Israel e vai em guerra contra os amonitas e vence os amonitas. Então, com isso, o povo elogia muito Saul, elogia a sua estratégia de guerra, a sua destreza, a sua volúpia para vencer a guerra. E aqui parece que as coisas começam muito bem para Saul. Você viu aí o texto que lemos, Saul estava cheio de alegria, o povo cheio de alegria. Agora, por que as coisas deram tão errado para Saul? Nós conhecemos a história dele, lá para frente a coisa não vai andar bem. Por que as coisas deram errado para Saul? Longe de ficar especulando, porque de fato a gente não sabe, a Bíblia não deixa isso claro de maneira nenhuma, mas independente do que aconteceu com Saul, a Bíblia ela constantemente nos incentiva a perseverar. Eu não sei o que aconteceu com Saul. Eu sei que Saul começou bem e terminou mal. Eu sei que a Bíblia nos desafia e nos incentiva constantemente a perseverança. Agora, é importante, eu tenho falado sobre isso aqui, a diferença entre perseverar e teimar.
teimosia é diferente de perseverança. Basicamente, a diferença de teimosia e perseverança está na sua essência. Perseverança tem a ver com obedecer a palavra de Deus e perseverar em obedecer. Teimosia normalmente está ligada ao orgulho. Alguém teimoso normalmente é alguém orgulhoso. Normalmente isso acontece. Quer ver? Eu vou dar um exemplo. A Bíblia nos chama a perseverar, por exemplo, em perdoar. E quem já perdoou aqui sabe que às vezes perdoar do modelo que a Bíblia nos ensina, perdoar da maneira que a Bíblia nos ensina, nós sabemos que isso não é fácil. E não é fácil no primeiro momento. É fácil o tempo inteiro. Porque às vezes a pessoa que você perdoou vai continuar te ofendendo. Vai continuar mandando indiretas para você. Vai continuar te acusando, às vezes, dos mesmos erros que ele cometeu, que você cometeu no passado. As coisas vão continuar as mesmas. E aí você tem que perseverar em perdoar. Então, perseverar tem a ver, por exemplo, com servir. Servir é quando nós servimos, por exemplo, pessoas que nós amamos, é fácil. Agora, servir pessoas que nós não conhecemos ou que às vezes vai nos fazer mal, como é o caso da ordem bíblica de servir aos irmãos da igreja local, porque servir a pessoas que nos fazem bem, por exemplo, sei lá, nossos familiares e amigos, é fácil, mas servir os irmãos da igreja como a Bíblia ordena, às vezes é difícil. Perseverar, por exemplo, em santidade. A gente sabe quanto é difícil manter perseverança em santidade, porque isso vai precisar ser cada dia, cada dia. Agora, teimosia, por exemplo, para usar o mesmo exemplo aqui de perdoar, alguém teimoso, ele vai dizer o seguinte: não, eu sou firme nas minhas decisões, não quero isso mais. Isso não é perseverança, isso é teimosia. Quer dizer, em vez de ele amolecer o coração e deixar o perdão de Deus, deixar o perdão tomar o coração, não, ele quer perseverar, ele quer teimar, né? Ele quer insistir no erro, né? Servir, por exemplo, deu o exemplo de servir aqui de forma perseverante, né? Alguém teimoso, ele vai continuar fazendo as coisas para o outro para obter vantagens. Então, a gente tem que perceber a diferença de perseverança e teimosia. Perseverança está ligada em obedecer a palavra de Deus. E obedecer a palavra de Deus é difícil, é complicado no início, é complicado no meio, é complicado no final. Isso é perseverança. Teimosia tem a ver com orgulho. Eu não quero abrir mão, eu não quero aceitar isso, eu não aceito isso. Isso é teimosia. Isso não é bíblico. Mas talvez o ponto aqui seja responder: por que nós deixamos de perseverar? Por que alguém deixa de perdoar? Perdoa no momento, mas depois para. Perdoa a primeira vez, mas na segunda não perdoa. Por que a gente serve, mas depois para de servir? Talvez você conheça aí várias pessoas que começaram servindo aos irmãos da igreja local, mas depois pararam de servir e hoje não servem mais aos irmãos da igreja local, né? E às vezes tenta até reafirmar, né, que serve, não, eu sirvo e tal, não sei o quê, mas você sabe que não serve. Enfim, por que isso acontece? No fundo, deixar de perseverar, do ponto de vista bíblico, volto a dizer, a gente tem que diferenciar perseverança de teimosia. Perseverança tem a ver com obedecer a palavra de Deus. Deixar de perseverar, deixar de obedecer a palavra de Deus, é deixar de confiar em Deus. Confiar em Deus é fazer o que a Bíblia diz, mesmo que isso vá trazer consequências ruins. Mesmo que isso vá trazer danos para você, mas você tem que manter confiando que Deus vai cumprir o seu propósito porque você obedeceu. Então, obedecer a palavra de Deus muitas vezes vai te desafiar. E quando você deixa de perseverar, você está dizendo: eu deixei de confiar em Deus. E aí nós nos lembramos de Jesus.
Jesus, ele foi fiel até a morte. E a Bíblia diz, não a morte comum. Ele foi fiel até a morte e morte de cruz. Portanto, o nosso exemplo de perseverança é o próprio Senhor Jesus. A perseverança dele em obedecer a Deus não foi só um dia, não foi só 2 dias, não foi só 3 dias. Ele teve que obedecer a Deus e encarnar entre nós. Ele teve que obedecer a Deus e passar por todo o processo doloroso de crescimento que todos nós passamos. Ele teve que passar pelas lutas, dores e aflições desta existência. E no final, quando alguém poderia dizer, olha, agora ele vai curtir a perseverança dele, a coisa piorou. Ele teve que obedecer a Deus e ser perseverante e confiar em Deus, mesmo diante da morte certa, mesmo diante da vergonha, mesmo diante da humilhação. Ali na cruz, ele teve que perseverar obedecendo a Deus, confiando em Deus, mesmo quando os judeus o desafiaram. Qual é o ponto aqui? Ele fez tudo isso por amor a nós. Ele perseverou, ele continuou confiando em Deus para nos dar também condições de hoje confiar em Deus. Se nós temos hoje essa possibilidade de confiar no plano de Deus, se hoje nós temos essa possibilidade de perseverar no plano de Deus, se hoje nós temos esse poder dado pelo Espírito Santo de perseverar, porque ninguém persevera por vontade própria, ninguém persevera porque é bom, ninguém persevera porque dá uma síncope religiosa e fala, não, eu vou perseverar. Não, nós perseveramos porque aquele que perseverou nos capacita a isso. Porque Jesus, que foi fiel até a morte, habita em nós através do Espírito Santo e nos capacita a também perseverar. Então, se somos perseverantes, isso não é motivo de orgulho. Somos perseverantes porque ele perseverou primeiro e nos capacita a essa perseverança. O poder para perseverar vem dele. O poder para manter-se firme vem dele. A capacidade para manter-se firme vem dele. A motivação para manter-se firme deve ser ele. Por que eu devo me manter firme? Por que eu devo manter perseverante? Perseverante em perdoar, servir, amar e etc e tal. Por quê? Por que eu devo me manter perseverante nessas coisas? Porque ele fez isso. E ele fez isso para que eu e você tivéssemos poder para também fazer isso. Então, o que Jesus fez foi confiar no plano de Deus. E ao confiar no plano de Deus, ele cumpriu a vontade de Deus, os capacitando também para cumprir a vontade de Deus. Bom, qual é a moral da história? Qual é a conclusão que a gente chega depois aí dessa história do Saul, que começou bem, mas não foi até o final, mas nós temos um outro, que é Jesus, que começou bem e foi até o final perseverantemente, nos dando também capacidade de ser perseverantes. A moral da história é, a nossa confiança deve estar apoiada, não em nossa própria justiça, mas no fato de que ele nos torna justos. Então, a perseverança que nós temos não deve estar ligada à nossa própria resiliência ou capacidade de perseverar, de seguir em frente, de suportar as dores. Não, a nossa capacidade de perseverar deve estar apoiada no fato de que ele nos torna justos diante de Deus. E qual é o desafio do Léo aí, a aplicação dessa palavra? O que nós podemos usar aí no nosso dia a dia? Perseverança ou teimosia? Qual é o caminho nós vamos seguir? Vamos ser teimosos ou vamos ser perseverantes? Lembrando que a perseverança não é uma aptidão natural do homem, não. Perseverança é uma capacidade do Espírito Santo. Pelo menos não do ponto de vista bíblico. E aí nós perseveramos porque o Senhor Jesus nos capacita a isso. Então, perseverança ou teimosia? Qual vai ser o cardápio aí do dia? Qual vai ser o caminho que você vai seguir? Vai continuar teimando em não perdoar, em não servir? Vai continuar teimando ou vai passar para o caminho seguinte, perseverar em perdoar 1, 2, 3 ou 70 vezes 7 no dia? Qual é o caminho você vai seguir? Essa é a escolha. E a escolha vai mostrar
quem está habitando em nós, quem está nos capacitando, tá certo? Vamos orar? Se você puder, então, pare aí um instante o que você está fazendo e vamos juntos buscar a Deus em oração. Querido Deus e Pai, Senhor, nós reconhecemos que a nossa teimosia, ela é fruto de orgulho. A nossa teimosia em desobedecer a Tua palavra, a obstinação em desobedecer a Tua palavra, está ligado, Senhor Deus, ao pecado que tão tenazmente nos assedia. Por isso nós clamamos para que a graça do Senhor, a Tua misericórdia, enche o nosso coração, de maneiras que possamos não só, Senhor Deus, perseverar, mas perseverar em amor, perseverar confiantes de que o Senhor é aquele que nos torna justos e por causa disso podemos perseverar. Nós oramos conscientes de que carecemos da Tua graça e do Teu amor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, meu povo? Bom, então é isso. Nós vamos ficando por aqui. Uma excelente quinta-feira para todos. Fiquem com Deus.